Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade, e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso website, pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube. E você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade. Se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso, você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois talvez fazer a sua compra ou não. E você pode, pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube, também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados, várias táticas profissionais. 10 horas e 7 minutos, segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2013. Bom, pessoal, o que nós temos aqui? Temos a situação aqui onde o preço e as condições técnicas são favoráveis. A tendência é de alta, o mercado realmente está revertendo, tem alta probabilidade de reverter essa grande tendência de baixo que vem acontecendo há muitos dias, tá? Então a tendência é de alta agora, tem alta probabilidade de começar a fazer topos e fundos ascendentes, alta probabilidade de iniciar uma tendência de alta. Logo a gente vai esperar o preço voltar para as zonas de suporte ideal, que são as médias móveis, e quando o preço chegar nas médias móveis, iniciaremos nossas operações, aplicaremos o manejo de risco inteligente, manejo de risco veloz para executar as operações de day trade no 1 minuto, enfim, vamos executar a nossa estratégia. No entanto, no momento, não existe sinal de compra, mas se o preço fazer uma configuração voltando para as médias móveis, eu estou liberado para entrar, porque existe probabilidade de dar certo, de funcionar, ou no mínimo da gente zerar o risco depois da gente se arriscar. Pessoal, atualmente são 10 horas e 30 minutos e a gente tem aqui um sinal de compra se romper a máxima desse candle. O problema é que está fora do manejo de risco, ou seja, é um risco maior do que o que a gente aceita segundo nossos cálculos de manejo de risco ideal para conseguir sobreviver no mercado e conseguir ganhar muito. É um risco muito grande, por isso eu não vou estar entrando nessa operação aqui. Pessoal, então a gente fez uma entrada operacional aqui, 10h35. O que acontece? Fiz a entrada operacional no rompimento desse candle aqui. A gente fez um manejo de risco onde deu para fazer uma pequena alavancagem, não deu para alavancar muito, porque mesmo assim o risco estava grande. Então eu não entrei no rompimento desse candle, tá? Que estava um risco gigante. Eu entrei no rompimento desse aqui. Só que o break-even indica o seguinte: se o preço voltar e bater aqui em 31,83, a gente tem que sair da operação, porque é muito provável que dê stop. Então eu entrei a 31,85, tá? E a gente vai estar perdendo a 31,83, ou seja, apenas 2 centavos de prejuízo. Um pequeno prejuízo, onde tem, depois de atingir esse ponto, que a gente vai assumir o prejuízo, tem 80% de probabilidade do preço ir para baixo, do preço bater na limitação de prejuízo, que indica o quê? Que significa que a gente perderia R$300, porque eu perco R$300 por operação. Mas aqui eu estaria perdendo menos de R$100 ou um pouquinho mais do que R$100 só, certo? E é probabilidade, ou seja, bate aqui, 80% de chance de dar stop. Então eu trabalho a favor das probabilidades, eu saio fora da operação. Bom, pessoal, então tá aqui. O preço atingiu o ponto do break-even, o que significa que nós assumimos um prejuízo antes de atingir o prejuízo principal que estava aqui, a 31,79, que foi a limitação do prejuízo, de acordo com o nosso método, de acordo com o nosso gerenciamento de risco. Entrada no rompimento desse candle aqui, que é um doji 4 preços, e a gente sai por aqui, a 31,79. Só que, após se arriscar na operação, a tática break-even indica
de acordo com certos padrões de candlesticks, de acordo com uma certa técnica, você vai posicionar o break-even. E se o preço atingir aqui, é muito provável que o preço volte tudo e te dê stop. Então, assuma um prejuízo menor do que R$300 no ponto de break-even, porque é muito provável que você tome um stop completo, que você tome um prejuízo completo que foi pré-determinado antes. Eu já saí da operação e a gente perdeu aí cerca de R$78. Era para perder 300, perdemos R$78, mas as taxas e emolumentos não estávamos alavancados, vai dar uns R$110 de prejuízo, ou seja, apenas 0,10% de prejuízo na operação, certo? E eu vou aguardar, a gente vai ver por volta de meio-dia o que aconteceu, se o preço atingiu o stop, ou seja, vamos ver se a previsão da técnica do break-even, que em vários vídeos do YouTube, 80% das vezes que nós falamos no YouTube, antes de acontecer eu falo, mostro o horário tá aqui, a gente vai estar mostrando também. E 80% das vezes dá certo, ou seja, a gente escapa dos prejuízos através da tática do break-even. E vamos ver se nós vamos acertar de novo. Pode ser que a gente não acerte, mas 80% das vezes a gente acerta e evita enormes prejuízos, assumindo, antes de ter esses prejuízos grandes, assumimos prejuízos pequenos e diminuímos as perdas. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, a técnica break-even, nossa tática, consegue prever os prejuízos antes de acontecer e depois que você entrou na operação. Me arrisquei na operação, estabeleci um prejuízo de R$300 por operação, fiz uma pequena alavancagem porque foi possibilitado, só que o break-even, que é uma tática que você aprende no nosso curso Trader Profissional Avançado, onde de acordo com os padrões de candlesticks, depois de você entrar na operação, se acontecer esses padrões, vai ter um certo ponto. Se o preço atingir esse ponto, é provável que vai dar stop. Nosso stop estava aqui embaixo e olha só, acabou de atingir o stop aqui. Então era para eu perder R$300. Inicialmente, quando eu entrei na operação, era para eu perder R$300. O preço se comportou de tal maneira, fez certos padrões de candlesticks e a minha tática disse: tem 80% de chance de probabilidade do preço voltar e te dar R$300 de prejuízo. O ponto que vai ser acionado essa condição é nessa reta aqui de 31,83. No ponto de 31,83. Se o preço atingir esse preço, vai te dar prejuízo, 80% de chance. Então sai com R$100 de prejuízo, porque é melhor do que tomar R$300 de prejuízo. E aqui a gente minimizou o prejuízo hoje. E existem 80% das vezes no nosso canal do YouTube, estamos acertando isso. São operações reais, não é brincadeira isso aqui. A gente vai até comprovar as ordens das operações. Segue agora a comprovação das ordens das operações reais. Temos a plataforma, eu estou gravando agora a partir das 6 da noite, porque eu tive que parar para sair para resolver um problema urgente, tá? Então veja que a plataforma de compra e venda, temos aqui as operações reais, envolvendo dinheiro real, 3,3 kg comprado, 31,85. Então, como eu falei, estava projetado para a gente perder 2 centavos apenas. Venda 3,3 kg, 31,83. Era para eu perder R$300 ou mais, dependendo da liquidez, durante o stop. E olha só, a gente perdeu apenas R$78. Com as taxas e emolumentos deve ter dado uns R$110 mais ou menos. Então, a gente ia perder R$300 ou até mais. Certo? Estava projetado para a gente perder isso. Ao mesmo tempo, a nossa tática previu e nós comprovamos antes mostrando o horário e depois nós mostramos o horário com o resultado de nossa decisão mais uma vez, comprovando que a gente acertou, que ia dar errado a operação depois que a gente se arriscou. Então acontece da gente se arriscar numa operação e surge, de acordo com padrões de candlesticks, a condição onde é provável que vai dar prejuízo, que vai ficar ruim a operação. É melhor você sair com prejuízo diminuído. E o break-even faz isso. Pessoal, vamos analisar agora a situação e probabilidade da BISA3, a direção da BISA3. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer para analisar isso aqui é muito simples, que é analisar o gráfico. Nós vamos perceber, pessoal, que quando o preço está
abaixo da Price Trend Line, que é essa linha azul, o preço tende a fazer grandes movimentos de queda. É estatisticamente comprovado. É um indicador científico utilizar essa linha como referência para determinar a tendência e direção do mercado e com alta probabilidade ter alta chance de acertar, certo? É o que a gente vê aqui. E quando está acima, tende a fazer grandes movimentos de alta. Portanto, não preciso olhar notícias, eu não preciso olhar fundamentos, eu apenas analiso o gráfico e o preço e esses indicadores e eu sei a direção do mercado e sei as probabilidades. Portanto, na minha estratégia, eu não preciso de fundamentos. Olha, abaixo da Price Trend Line, a tendência de baixa, certo? Atualmente, como que está a situação da BISA3? Tendência de baixa porque está abaixo da linha azul, da Price Trend Line, do indicador Reversion Process, certo? E a condição técnica aqui é que possibilita que você entre vendido, ou seja, faça um aluguel de ações na BISA3. Porém, não é recomendável porque o preço dessa ação é de 1,42, é muito pequeno o valor. Então, cada variação de centavo é uma pancada de prejuízo que você toma. Se tivesse em liquidez, você pode tomar prejuízos muito significativos. Portanto, não compensa especular com ativos que está nesse tipo de preço. É muito complicado por causa da variação, o custo de variação por centavo quando o preço é de R$1, R$2. E a gente está com um preço de R$1 aqui. É um absurdo. Realmente, se variar 1, 2 centavos, a gente perde um absurdo já. Para fazer o gerenciamento de risco é muito difícil. Portanto, não dá para operar a BISA3 pelo nosso método devido a essa condição de alto risco, caracterizada pelo preço e pelo custo de variação por centavo devido ao preço pequeno de R$1. Então, para o nosso método, a BISA3 não dá para a gente operar. Mas se ela ficar acima da Price Trend Line, a gente até pode iniciar operações de compra, certo? Nela, mas com pouco dinheiro, porque o preço ainda vai ser ruim, vai ser abaixo de R$2. Operar vendido na situação atual agora não compensa porque R$1, né, já é um preço muito baixo e já caiu muito. E o aluguel de ações, principalmente, deve estar uma fortuna. Esse aluguel para alugar esse ativo. Nem sei se tem alguém querendo alugar isso, certo? Porque realmente o ativo está despencando significativamente. Ao mesmo tempo, como eu falei, pela nossa metodologia, se o preço ficar acima da Price Trend Line, certo? E der uma condição de compra favorável, de acordo com as nossas técnicas, de acordo com os nossos filtros de melhores oportunidades e que traça as probabilidades mais significantes para optarmos a iniciar a operação e nos arriscar. Com pouco dinheiro, porque o preço é muito pequeno, menos de R$2 eu não gosto. Eu tenho experiência ruim com esse tipo de preço em várias ações e eu não recomendo operar com ativos que está com R$2 ou R$1. Quando tiver com ativo até R$10, até R$7, R$5 ainda dá. Mas o ideal é preço de R$15 para cima, que é o preço ideal na minha opinião. R$10 para cima já tá bom. Portanto, essa situação da BISA3, tendência de baixa, pressão de venda, não existe nenhuma condição técnica que indica que vai subir ainda. Pode ser que aconteça uma correção, porque a metodologia Reversion Profit indica uma divergência aqui. Na Profit Line, que é a linha amarela ali, está indicando divergência. Pessoal, devido às semanas de provas que eu estava, tá? Então eu estava numa maratona de provas significativa e eu só fiz as operações na bolsa mesmo. E no Forex eu não fiz porque enquanto eu estava fazendo as operações na bolsa eu estava estudando também quando dava, eu consigo fazer isso. Daí eu falei, eu vou deixar o Forex aqui de lado porque exige mais atenção, eu acho, do que a bolsa até mesmo porque são conexões no exterior, tudo isso aí exige mais rapidez para tomar medidas de contingência para suprir qualquer problema.
Então deixei o Forex de lado e fiquei só operando na bolsa mesmo. E por isso não fiz operações de Forex, né? Não gravei as videoaulas e tal. Então eu vou começar a contabilizar as operações agora e fazer as operações a partir de amanhã de Forex, tá? Mas o mercado hoje aí a partir das 10 da manhã abriu com tendência de alta acima da Price Trend Line. Chegou até a dar um sinal de compra, eu teria saído no break-even com um pequeno prejuízo, menor do que o prejuízo total que deu aqui, de 0,3%, para um capital de 10 mil dólares, que eu só opero com isso no Forex, teria perdido 30 dólares aqui, mas o break-even teria me indicado para sair antes, certo? E depois aqui deu sinais de vendas falsas que foi previsto pelo Congestion Prophecy, o método que identifica que vai dar errado a operação e impede que você entre. E aqui houve consolidações e eu não teria entrado nessa tendência de baixo. Por quê? A metodologia indicou que daria stop. E realmente deu. Stops consolidou aqui. Então não foi uma boa tendência, não foi uma tendência forte, consistente, conforme previsto pela tática Congestion Prophecy. Portanto, a partir de amanhã vamos voltar às operações de Forex e contabilizar os lucros e prejuízos e mostrar para você o desempenho do método a nível mensal, operando apenas 2 horas por dia. Então no Forex a gente tem ganhado, tem a probabilidade de 3 a 5% mensais, mas esse ano eu venho ganhando 2% a 4% mensais de média de lucro. Tá bom também, na minha opinião, tá excelente. Ir para a Austrália e viver disso, ganhando 2 a 4% mensais, para mim, ganhar isso para o resto da vida de forma consistente, porque o risco é pequeno, conforme eu falo na videoaula de psicologia do trader de hoje. Isso é poderosíssimo. Trabalhando de casa, trabalhando no computador, independência financeira e ganhando fortunas no longo prazo com juros compostos. Isso é o que importa. Os comportamentos, as crenças e as atitudes dos traders fracassados. Na aula de psicologia do trader de hoje. Então eles pensam unicamente em ganhar dinheiro e não ligam para quanto vai perder ou seu risco na operação. Então, pessoal, o meu método, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você pode ganhar com o meu método. Já teve alunos que ganharam com o meu método de 10 a 20%, isso, de 10 a 18 a 15% mensais. Tá? Mas ele não respeitou o manejo disso que eu recomendei. Eu ganho de 3 a 5% mensais. Tem alguns períodos anuais que eu ganho menos, ganho 3% em média mensal. Tudo em média, né? Pegando o somatório de todos os lucros, tirando a média do ano inteiro. Porque tem meses que a gente termina negativo ou com resultados de lucros muito pequenos. Como aconteceu no mês passado, foi uma mixaria que eu ganhei. Foi menos de 0,5%. Mas eu sobrevivi o mês passado muito bem. Que foi um mês ruim para a nossa estratégia. Ao mesmo tempo, você tem situações que permite você ganhar muito se você aumentar o risco. Então a minha estratégia permite que eu ganhe. Se eu assumir o risco de 1,20% por dia por operação, vai ter meses que eu vou mostrar e comprovar a lucratividade de 10, 15% mensais. Mas o que acontece? Vai ter 2, 3 meses que eu posso perder todos os dias as operações. Se eu arrisco 1% só, por exemplo, arredondando, de prejuízo por operação, e eu faço uma operação por dia, e eu perco os 20 dias seguidos do mês, eu simplesmente vou perder 20% nesse mês. No mês seguinte, se isso acontece, eu também vou estar perdendo uma fortuna. Então, rapidamente, eu quebro quando acontecer o mês ruim. Portanto, não compensa se arriscar para ganhar de 10 a 15% mensais e arriscar 1%, 1,5% por operação. E muitas escolas recomendam isso. Por quê? Vai ter meses que o mercado vai ficar ruim para sua estratégia. Isso acontece com qualquer estratégia no mundo. Vai ter meses que o mercado não vai dar certo para sua estratégia. E você se arrisca um absurdo, você vai ganhar fortunas mensalmente, mas não vai ser consistente. Ou seja, no longo prazo, você não vai conseguir manter esses ganhos. Você vai quebrar uma hora. E vai perder tudo que você ganhou, principalmente se você estiver reinvestindo o seu dinheiro. Tá?
E o problema é, vamos dizer que você ganha durante um ano, não reinveste o seu dinheiro. Tudo que você ganha, você deixa guardado na poupança. E você vai operando, assumindo esses riscos enormes, de 1% por operação no day trade, que eu acho muito grande, não aceito isso. E você, de repente, perde 50% sobre 100% do seu capital em 2 meses. Ah, mas eu ganhei fortunas no passado e o dinheiro está guardadinho. Parabéns. O problema é, se esses 2 meses ruins acontecerem justamente agora que você vai entrar no mercado com todo o seu capital. Daí você quebra de primeira e não vai conseguir recuperar. Portanto, pessoal, no mercado financeiro existe um risco máximo para cada modalidade de operação. De acordo com estatísticas comprovadas, tem probabilidade de ter alguns meses que vai ser terrível para a sua estratégia. E você precisa perder pouco para sobreviver, perdendo pouco nesses meses, como o mês passado aconteceu. Eu cheguei até a ficar positivo, 0,30%, mas foi um mês ruim. O mês antepassado também, a gente não ficou muito bem, a gente não ganhou muito bem. Então, esses 3 meses vêm sendo ruins, mas eu estou sobrevivendo. Mas se eu não tivesse as técnicas de break-even, congestion profits e principalmente assumindo o risco de apenas 0,3% por operação, eu poderia quebrar na frente de todo mundo. Então eu sei o que eu estou fazendo e eu recomendo para os meus alunos. Obedeço o manejo de risco, porque são estudos e mais estudos que fundamentam a necessidade de você se arriscar a isso. Ganhando de 20% a 25% anual, reinvestindo seu dinheiro. Em 10 anos você vai ganhar fortunas. E o principal, vai trabalhar em casa, vai trabalhar em frente ao computador. Você não precisa manter estoque. Você, no caso do day trade, você vai operar 2 horas por dia. No caso do position, você vai estudar um pouco. Enfim, é pouco trabalho. Para dizer a verdade, é muito trabalho no começo para você estudar e aprender. Depois que você estudou, aprendeu, é pouco trabalho para você fazer e executar as operações. Portanto, pense nisso. Não adianta simplesmente assumir riscos de forma desenfreada, porque uma hora o mercado vai te quebrar. Então você tem que ter um risco pequeno, mas também que te permita ganhar bastante. E a alavancagem inteligente, que é uma técnica que eu inventei de alavancagem, onde você alavanca sem aumentar o risco e mantém um risco fixo para todas as operações, como eu faço, e você arrisca pouco para ganhar muito. Então isso é um bom conceito. Pensa sobre isso, porque você já percebeu que não vai dar certo se arriscar de qualquer maneira.